Olá, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Nessa edição, a gente fala sobre a medida provisória que foi editada no domingo pelo presidente da República, com medidas que teriam por objetivo proteger o mercado de trabalho diante da crise do novo coronavírus. Mas na segunda-feira, a medida provisória foi fortemente combatida, recebeu muitas críticas pela manhã. E logo no início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro editou uma correção, avisou que haveria uma correção da medida provisória. Eu recebo agora o líder do Novo, o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, tudo bom? E é um prazer aqui estar com vocês, falando com vocês e também com os espectadores. Deputado, eu começo pedindo para o senhor fazer uma análise dessa confusão de entendimento, uma confusão política, uma confusão de redação, que parece que houve em torno da medida provisória 927. Bom, eu entendo que tenha, sim, havido alguma confusão, inclusive, que a gente soube é que o texto original, ele contemplava outras questões que não foram incluídas nesse texto final, e esse, inclusive, é o nosso posicionamento. A gente entende, sim, que medidas com relação ao mercado de trabalho são necessárias. A MP, ela vem numa boa hora, ela é necessária realmente, mas ela ficou capenga, ficou faltando uma parte dela realmente, e que o governo se comprometeu a editar uma nova MP, já fez uma correção numa nova MP, mas eu acho que ainda faltam elementos que garantam que a contribuição que todo o setor privado, incluindo aí os empresários, as empresas, mas também o trabalhador, também tenha uma contribuição para resolver, ou pelo menos para mitigar os efeitos da crise da União, do governo, de modo geral. Então, acho que é necessário esse complemento para garantir que, com isso, a gente consiga manter o máximo possível de trabalhos e de empresas funcionando nesse período de crise, principalmente para que, quando a gente passar do momento da crise, essas empresas não tenham quebrado e, com isso, elas voltem a gerar os empregos que elas geram hoje, e a gente consiga, com isso, ter um efeito o menor possível nesse momento de crise. Vamos aproveitar para esclarecer, para quem não acompanhou toda essa confusão nos últimos dias, o governo editou a medida provisória e só o artigo 18 dizia que as empresas poderiam suspender por até 4 meses os contratos de trabalho com a suspensão de salário. E essa foi a grande confusão. E a ideia é que, segundo o ministro Paulo Guedes, cada um dê a sua cota de contribuição. O governo contribua com a parcela da remuneração desses empregados, os empregadores contribuam com uma outra parcela e os empregados também tenham uma redução salarial. Agora, deputado, quando a gente pensa na renda média do trabalhador brasileiro, quando a gente pensa que cerca de 80% da população recebe menos de R$3.000, o senhor acha efetivamente viável reduzir cerca de 25% do salário dos trabalhadores? Bom, a gente tem que pensar que boa parte das pessoas que faz com que a renda média seja de R$3.000 são pessoas que estão na economia informal, são pessoas que são profissionais autônomos, né, são pessoas que ganham, às vezes, até menos do que o salário mínimo. Né? Muita gente no Brasil, na verdade, 50% da população brasileira economicamente ativa, ganha menos do que um salário mínimo. Então, na verdade, a gente não está tratando, em grande parte, desses profissionais. A gente está tratando muito dos profissionais que ganham um pouco mais que isso e que vão sofrer com a crise também. São pessoas que garantem o sustento de famílias, diretamente das próprias famílias e indiretamente também daqueles que eles pagam por serviços ou consomem, seja no supermercado, seja no restaurante. Então, são famílias que vão sofrer muito também com esse momento de crise. Então, quando a gente olha isso tudo, esse profissional ele vai ter que contribuir. Porque, na verdade, não tem muita opção. Né? Se ele não participar da sua parte nesse momento de crise, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar e ele não vai ter nem receita agora, vai ter zero, porque depende do tempo que a crise vai durar. É claro que muitas empresas, principalmente empresas maiores, empresas médias, que têm fluxo de caixa, têm um capital de giro relevante, elas conseguem se manter sem receita durante 2, talvez até 3 meses. E talvez essas empresas não precisem desse socorro da medida provisória e elas consigam
pagar os seus funcionários por 2, 3 meses sem nenhuma mudança. E eu espero, e acho que essa é a contribuição também das empresas, que as empresas que tenham esse fôlego, elas não se façam valer dessa medida provisória, que elas deem a sua contribuição de forma ainda mais agressiva, ou seja, mantendo os salários e os salários completos para os seus funcionários, pelo menos por esses 2, 3 meses. Agora, a gente sabe que muita empresa não consegue sobreviver. E mesmo as que consigam sobreviver, talvez sobrevivam por 2, 3 meses. Mas quanto tempo vai durar a crise? A gente não sabe. Então, essas medidas são importantes para quê? Para que, de alguma forma, todo mundo consiga receber alguma coisa, mesmo que seja muito menos do que recebe hoje, que é melhor do que zero. E quando a gente voltar da crise, as empresas não tenham quebrado. E com isso, esses trabalhadores que vão se submeter a esse momento, a essa característica, essa configuração que não é a ideal, mas que pelo menos quando voltar da crise, eles vão ter seu emprego. Porque a sua empresa, a empresa para quem eles trabalham, ela vai continuar existindo depois da crise. Deputado Paulo Ganimi, o nosso programa está terminando, eu tenho só mais um minutinho. Eu queria que o senhor, como líder do Novo, dissesse, em linhas gerais, quais são os pontos que o Novo deve propor ajustes nessa medida provisória. Bom, a primeira questão, a gente tem que ver essa questão de como vai ser a contribuição do governo durante esse momento em que o trabalhador, teoricamente, vai ficar sem a remuneração da empresa, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que sanar, porque realmente eles têm que ter acesso a algum tipo de contribuição e que essa contribuição venha, sim, do governo. Eu acho que esse é o grande ponto que tem que ser sanado. Tem alguns detalhes também com relação às modalidades de treinamento, é viável, é factível, tudo isso a gente tem que ver. Mas eu acho que a grande questão, que é a grande crítica, é essa, né? Durante esses 4 meses, máximo, como esse trabalhador vai sobreviver, principalmente os que ganham menos, e como é que a União vai contribuir para que eles tenham alguma remuneração ao longo desse período. Mas a gente acredita que talvez uma outra MP corrija já esse ponto, não precisa nem de emenda nessa MP, mas sim de uma... Até porque dificilmente a gente vai votar essa MP a tempo, né? Tem que lembrar isso também. Provavelmente o efeito da MP vai ser durante o período antes dela caducar. Então nem sei se a questão das emendas, claro que a gente vai emendar, vai propor mudanças, mas eu não sei se isso vai ter valor prático. Vai ser talvez até mais simbólico, porque a MP dificilmente vai ser votada no Congresso antes que ela perca seu efeito. Deputado Paulo Ganimi, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com o deputado Paulo Ganimi sobre a medida provisória 921, editada pelo governo federal. E lembrando, o deputado falou muito de prazo de validade da medida provisória, de caducar, se vai dar tempo. É importante esclarecer que a medida provisória, no momento que ela é editada, ela começa a ter valor. Então, tudo que está na medida provisória 927, com as correções já feitas na 928, já está valendo. O Congresso Nacional tem 120 dias para analisar essa proposta, para mantê-la, para emendá-la ou para rejeitá-la. Se isso não acontecer dentro de 120 dias, ela perde a validade.